Hello guys, Teacher Luana here. No vídeo de hoje a gente vai praticar alguns speaking skills. Eu vou dar algumas dicas de como você pode melhorar a sua pronúncia. A dica de pronúncia de hoje tem a ver com as silent letters. Então aquelas letras que estão no meio da palavra, mas não são pronunciadas, não tem som de nada. Preste bastante atenção na diferença na pronúncia e entenda por que quando você fala coisas do tipo I listened to music, I saw a castle, os nativos te olham como se você fosse um ET, porque tem alguma coisa errada ali. Por exemplo, listen tem um som mudo ali no meio, então a gente fala listen, na verdade. O mesmo vale para castle. Perceba, eu não falo castle, eu falo castle. Então vamos ver quais são todos esses silent sounds que a gente tem no inglês. Vamos começar então com o silent I, quando a letra I não é pronunciada. Por exemplo, então muitas vezes a letra I não é pronunciada no fim de algumas palavras. Então por que ela tá lá? Primeiro porque ela alonga algumas sílabas, ela torna algumas vogais em vogais longas, que é o caso da palavra wine. A gente pronuncia a palavra wine com uma vogal longa. E também porque ela diferencia o significado entre algumas palavras. Por exemplo, não fosse pelo E no final da palavra, wine seria soletrada exatamente igual à palavra win. E aí você não saberia a diferença entre um e outro. Win, de ganhar, wine, vinho, win, short vowel, vogal curta, wine, vogal longa. Vamos ver mais alguns exemplos que têm o significado diferenciado por conta do E no final da palavra. A palavra cod, que é um tipo de peixe, e a palavra cold, que tem o E no final. A próxima, hat, aquilo que você põe na cabeça, e a palavra hate, de odiar. Hate tem o E no final. Long vowel. Mais uma. Cloth, short vowel, e clothe, what you wear, roupa. Sim? O E também é adicionado no final de muitas palavras porque toda sílaba precisa de uma vogal. A palavra Bible, por exemplo, tem o E mudo. Mas a gente precisa adicionar ela lá no final, só para ter uma bendita vogal no final da palavra. O mesmo acontece com, eu esqueci a palavra, cycle, hustle, tickle e por aí vai. Outro motivo para a letra E estar ali no final das palavras é porque ela suaviza algumas sílabas, o que não é o caso da palavra egg, ovo. Egg não tem E nenhum ali no final, então a pronúncia da letra G é mais forte, G, egg. Ao contrário do que acontece com a palavra age, que significa idade, sim? Então percebam como o som da palavra G muda quando eu adiciono um E no final, ele fica muito mais suave. Age. Outro exemplo é a palavra grace. Se não tivesse, que é graça, certo? Se eu não tivesse o E no final dessa palavra, eu falaria algo do tipo grack. O som do meu C no final ficaria mais forte, não ficaria tão suave quanto fica em grace. Se o age não tivesse o I no final, o E no final da palavra, a gente falaria algo do tipo ag. Próxima, the silent K. Quando a gente não pronuncia a letra K, normalmente no início de palavras, antes da letra N. No, knock, neck, sneakers e por aí vai. Por exemplo, I don't know what you're talking about. Cuidado, nunca diga I don't know what you're talking about. Lembra que esse K vai ser mudo porque tem um N ali logo depois dele. He knocks at my door every morning. Ele bate na minha porta toda manhã. Knock, bater na porta, sim? Cuidado para não dizer knock, he knocks, Knack, quando a gente quer falar que alguém tem um talento para fazer alguma coisa especial. Por exemplo, wow, she's really got a knack for singing. Ela tem bastante talento para cantar. Então cuidado, de novo, não diga she's got a knack, she's got a knack for singing. The silent P é a nossa próxima letra silenciosa aí na lista.
Então, o P silencioso normalmente vem antes da letra S e está bastante relacionado à medicina. Normalmente, quando a gente tem palavras que começam com P, S, a gente está falando sobre algum assunto médico. Por exemplo, psychology. Stop saying psychology. Psychology. O P é mudo, a gente não pronuncia ele. Psychology. Vamos ver outros exemplos. Psychiatric. Cuidado, não diga psychiatric. Psychiatric. Ou simplesmente psych. Psychological, psychotic, pseudo. A palavra pneumonia em inglês não tem o P pronunciado. Apesar que esse P não é seguido de um S, é seguido de um N, ela também leva o P mudo. Então a gente fala pneumonia. Not pneumonia, pneumonia. One more time, pneumonia. A última e a minha favorita, the silent T. Por que a gente silencia a letra T no inglês? Algumas vezes. Para suavizar a sílaba. Lembra o primeiro exemplo que eu dei lá em cima do listen, do castle? Olha como soa muito mais suave quando eu digo listen, ao invés de falar listen. Listen to me. Listen to me. Muito melhor. Castle, ao invés de castle. Sim? Ouvir. Castelo. Hustle, que significa correr, apressar. Não diga hustle. Hustle. She hustled through the forest. Whistle. Whistle significa assobiar, sim? Não diga whistle, diga whistle. Mais um, apóstolo. How do you say apóstolo in English, teacher? Apostle. Apostle. De novo, não diga apostle, diga apostle. Pessoal, essas foram as minhas dicas hoje, então, para melhorar o speaking. Se ficou alguma dúvida ou se você quer alguma dica extra, deixa aqui nos comentários para mim, que assim que eu puder eu respondo para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like de vocês, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não deixar de receber nenhuma notificação. E eu vejo vocês na próxima. See you soon. Bye bye, guys!